Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre clínica das neuroses. E neurose é um assunto bem discutido na psicanálise. A psicanálise, inclusive, é considerada especialista no controle e na cura das neuroses. Não é o que acontece com a psicose, por exemplo. Mas a neurose é bem conhecida e bem estudada e bem pesquisada pela psicanálise, e então a psicanálise tem a neurose como carro-chefe, desde Freud, a neurose como carro-chefe da estrutura doutrinária e científica da psicanálise. A neurose é conhecida também como psiconeurose, ou distúrbio neurótico. Psiconeurose ou distúrbio neurótico. Neurose, mas o que é a neurose? A neurose é uma doença da personalidade. Não é uma doença mental, não é considerada uma doença mental, é uma doença da personalidade, é um transtorno da personalidade. Agora, é interessante saber definir transtorno e doença. Doença é uma coisa, transtorno é outra coisa. Transtorno significa alteração de conduta, alteração de comportamento, alterações metabólicas. Transtorno é essencialmente uma alteração. Alteração, por exemplo, você vai por uma estrada, por uma avenida daqui de Belo Horizonte, o trânsito está fluindo normal. De repente acontece um acidente, alguém bateu, outro carro colidiu com outro e causou um impedimento para esse fluxo do trânsito. Então causou um transtorno, porque alterou a sua agenda. De repente você estava indo para um encontro e nesse encontro era uma reunião importante, mas por causa do acidente você não vai chegar nesse encontro na hora que você agendou. Então, os outros compromissos daí para frente também vão atrasar, ou seja, então esse trânsito causou um transtorno, porque alterou uma agenda, alterou aquilo que se tem como convencionalmente normal. Transtorno, aplicando isso na psicanálise, as doenças da personalidade, é mais conhecida como transtorno porque altera aquilo que se tem como convencionalmente normal na vida da pessoa. Então, neurose, para dar uma definição, neurose é exatamente isso. É um transtorno da personalidade. Não chega a ser uma doença mental, como é o caso da psicanálise, como é o caso da psicose. A psicose é uma doença mental. A neurose é um transtorno da personalidade. Neurose é a maneira de ser da pessoa e é a maneira de reagir dessa pessoa às coisas da vida. A pessoa é neurótica, ela não está neurótica. É bem importante entender isso. O neurótico é uma pessoa que é neurótica, ela não está neurótica. Aliás, ela não está neurótica neste momento. A maneira como ela reage à vida, a maneira como ela reage aos seus impactos emocionais, mostram que ela é uma pessoa neurótica. Não é, naquele momento ela está neurótica, ela é uma pessoa neurótica, porque neurose, em termos de definição, neurose é a maneira da pessoa ser e de reagir à vida, sobretudo aos impactos emocionais. O neurótico tem plena consciência do seu problema e muitas vezes sente-se impotente para modificá-lo. O psicótico no transe, ele não tem consciência porque ele sai do núcleo de realidade, ele perde a noção de realidade. O neurótico não perde noção de realidade. Ele continua consciente das coisas que acontecem à sua volta, das coisas que estão acontecendo com ele. Ele só não tem condições psíquicas, emocionais para modificar a conduta ou as condutas que ele está esboçando. O neurótico, diante de um compromisso social, a pessoa neurótica, reage com muita ansiedade, mais do que a maioria das pessoas submetidas à mesma situação. Quer dizer,
A maneira ansiosa como o neurótico reage em relação a uma determinada situação, ele sempre reage com desproporcionalidade. A sua ansiedade é desproporcional em relação à ansiedade das pessoas comuns, das pessoas que não são neuróticas. Então, diante de um fato novo, diante de algo desconhecido, o neurótico reage com um conteúdo de ansiedade maior do que uma pessoa que não é neurótica. Num determinado ambiente, por exemplo, ônibus, elevador, avião, em meio à multidão, etc., a pessoa neurótica começa a passar mal, achando que vai acontecer alguma coisa estranha, ou começa a passar mal só de saber que terá de enfrentar tal situação. É uma situação nova, uma situação desconhecida. Então, antes mesmo dessa situação nova, dessa situação desconhecida acontecer, o neurótico já está reagindo com uma ansiedade desproporcional. A neurose também é conhecida como psiconeurose porque é um estado intermediário entre a neurose e a psicose. Então, você perguntaria, por que a neurose é considerada também como uma psiconeurose? Porque a neurose está num estado intermediário entre ela, a neurose, e a psicose. Então, todas as neuroses, como por exemplo a neurose depressiva, ela está instalada entre a neurose, o núcleo da neurose, e o núcleo da psicose. Por isso que a neurose é considerada uma psiconeurose. O Freud aprofundou seus estudos sobre o que é neurose, sobre as suas causas e os seus sintomas. Foi o primeiro teórico, o primeiro pesquisador que aprofundou seus estudos sobre as causas da neurose, a estrutura da neurose, as estruturas da neurose. Por isso que a psicanálise tem a neurose como o seu carro-chefe no que tange aos estudos aprofundados sobre esse transtorno. Para Freud, o inconsciente alimentava os instintos e os impulsos e por isso deveria ser trabalhado para possibilitar a cura das neuroses. Muita gente pergunta, a neurose tem cura? A psicose tem cura? A psicose não tem cura. A psicose tem controle e esse controle é medicamentoso. O tratamento da neurose dá a possibilidade de superação e até de cura da neurose, cura do transtorno. Mas é importante que o paciente seja submetido à análise, ao tratamento analítico, e dependendo do grau dessa neurose, dependendo da profundidade da neurose, ele precisa de um tratamento multidisciplinar, ou seja, análise e o tratamento medicamentoso, psiquiátrico. Freud realizou a sua autoanálise que consistiu em encarar calmamente seus próprios fantasmas mentais e buscou avaliar como o afetavam. A sua autoanálise se voltou para as memórias da infância, após perpassar assuntos da sua vida adulta. Também a morte de seu pai em 1896, conforme ele próprio afirmou, foi determinante para o estudo de si mesmo. Essa é uma coisa interessante que todos nós podemos fazer. Podemos fazer uma autoanálise. O psicanalista, por exemplo, não precisa necessariamente fazer análise com outro psicanalista. É importante isso, mas ele não é dependente disso. Eu, por exemplo, tenho 39 anos de carreira, 39 anos de psicanálise. Foram poucas as vezes que eu necessitei de um analista. Eu mesmo me analiso, me autoanaliso. Às vezes estou parado assim, começo a me introspectar, ou seja, entrar para dentro de mim, acessar o meu inconsciente. Eu começo quando acontece alguma coisa não normal na minha vida, eu paro, quando eu estou só, eu vou analisar exatamente aquilo que está incomodando, que está desconfortando. Eu vou buscar a lógica e a razão, a lógica e a racionalidade daquele episódio. E para conseguir
encontrar a lógica e a racionalidade desse episódio, eu tenho que analisar aqui, introspectar, ou seja, que acessar o meu próprio inconsciente, onde estão os registros das nossas vivências, de todas as nossas vivências. Então você pode fazer isso constantemente, você pode, diante de uma situação estranha à normalidade da sua vida, você pode entrar para o seu quarto ou encontrar-se com você mesmo e tentar acessar o seu inconsciente e buscar a superação daquela coisa, daquele episódio que está causando desconforto nas suas emoções. A neurose é um dos principais pontos da teoria de Freud. Ao desenvolver a sua teoria da sexualidade, ele demonstrou diversos aspectos que levam o homem a esse sofrimento neurótico. Ou seja, uma das coisas que são importantes, que tem uma importância para a formação da neurose, está relacionada com a sexualidade. Muita gente fala assim que Freud tinha o sexo na cabeça, que tudo para Freud era sexo. Na verdade, isso não é o que ocorria. Na verdade, a nossa sexualidade é preponderantemente importante para a nossa vida emocional, para a nossa vida sentimental. Quando, por exemplo, a pessoa está passando por um momento em que ele está impedido de praticar a sexualidade, a sua vida sexual, ele tem que interromper a sua vida sexual. Enquanto ele estiver, no tempo que estiver, com a sua funcionalidade sexual interrompida circunstancialmente, o estado de tensão emocional aumenta. A ansiedade também aumenta, porque está relacionado com os impulsos da sexualidade que a pessoa tem que se esforçar para contê-los, para não fazer besteira. Ok? Na neurose de angústia, por exemplo, alguns de seus principais sintomas podem ser de natureza diversa. Dentre essa natureza diversa está a sexualidade incluída. Entre eles, existem congestões, existe diarreia, distúrbios respiratórios, distúrbios cardíacos, causados por esse sintoma de angústia, que é causado pela neurose. E a angústia é a manifestação da neurose, de um tipo de neurose. Existem vários tipos de neurose que você vai conhecer aqui adiante. E a angústia é uma desses tipos de neurose, é apenas um dos tipos de neurose. As neuroses e a sexualidade. Ao se definir o que é neurose, vemos que muitos de seus sintomas, como já disse, origens estão ligados à sexualidade, ao menos de acordo com as teorias freudianas. Freud afirma que há um desvio da libido de sua aplicação satisfatória na neurose de angústia, por exemplo. Então, as intencionalidades, os impulsos da libido são desviados, ou seja, são desviados do seu direcionamento normal para o próprio indivíduo, ou seja, vem de encontro ao ego. Aí é isso que a pulsão da libido, que deveria ser investida na sexualidade, no impedimento da ação sexual, do ato sexual, da prática da vida sexual, esses impulsos ou essas pulsões voltam-se contra o próprio ego do indivíduo. É exatamente aí que está a causa da neurose de angústia. Sintomas de neurose: preocupar com as coisas, mas nos preocupar com uma devida proporcionalidade. Quando fugimos da proporcionalidade daquilo com que nos preocupamos, isso vai isso vai servir como causa de neurose. Não há uma situação específica, mas a pessoa já começa a se preocupar e se preocupa excessivamente, ou seja, além do normal. Então, quando as pessoas se preocupam, a pessoa se preocupa além da normalidade, a primeira coisa que acontece em consequência disso é o estresse. É uma quantidade de estresse, é aumento do estresse. E o estresse, é interessante entender que o estresse é importante.
É até necessário que nós vivamos o estresse, porque quando nós vivemos o estresse nos alimenta o sentido de motivação, sentido motivacional. Mas quando ele começa a ultrapassar, chega ao seu limite, começa a ultrapassar esse limite, ele começa a ser patológico. Então, quando ele começa a ser patológico, ele vai causar sintomas neuróticos, vai causar ansiedade, vai causar depressão. Mas você me perguntaria, como eu posso saber que o meu estresse chegou ao limite? Quando você começar a sentir dores lombares, dores musculares, que você não sentia antes. Quando você sentir essa região do trapézio, ou seja, no pescoço, atrás nas costas, abaixo do pescoço, e você começar a sentir dores, começar a sentir que essa região está endurecida, aí você começa a se preocupar com o fato de o estresse estar ultrapassando a sua área de limite, a sua área limítrofe. E cuidado, porque a partir daí pode desencadear vários outros sintomas. Um outro sintoma de neurose são traços de histeria. A pessoa não é histérica, ela não tem neurose de histeria, mas ela começa a ter traços, ou seja, perfis histéricos. Ele começa a ter reações histéricas. Isso, quando acontecer, é um sintoma de neurose. Um sintoma de que a neurose está sendo alimentada, está aumentando grandemente o seu grau de tensão. Outra coisa que é sintoma de neurose é a fobia. Então, por qualquer motivo, a pessoa se torna fóbica, ela tem reações fóbicas. Não é medo. Existe uma diferença entre medo e fobia. O medo é um alerta. O medo nos causa alerta acerca das coisas da vida, acerca de fatos reais, não é fatos imaginários. Há pessoas que se preocupam porque estão diante de um fato não real, é um fato imaginário. Isso já é motivo para ela ficar intensamente preocupada ou intensamente ansiosa. Mas a fobia é diferente do medo. A fobia causa alterações metabólicas. Eis aí a diferença entre medo e fobia. Medo é um sinal de alerta, é um sintoma de alerta. Fobia é uma demonstração de alteração metabólica, porque você começa a sentir dores, começa a sentir reações metabólicas, reações físicas, além das emocionais. Então isso é fobia. Portanto, é importante manter-se alerta, não apenas a esses, mas a qualquer outro indício, pois o tratamento realizado mais precocemente será mais efetivo e gerará resultados mais rápidos. Então, é importante que você esteja alerta no seu dia a dia, essas reações, a reação com relação à ansiedade, com relação ao medo que se torna fóbico, deixa de ser um medo para se tornar fóbico. E quando você se preocupa com essas coisas, se preocupa em fazer um tratamento precoce, então você se torna mais preparado, mais hábil para controlar as suas neuroses, controlar os seus rasgos neuróticos, os seus traços histéricos, etc. A neurose de angústia é um tipo simples de psiconeurose, a qual tem na angústia o seu principal sintoma. Então, a psiconeurose, ou seja, a neurose de angústia é o principal tipo, é o tipo simples de psiconeurose. A neurose de angústia você identifica mediante um desconforto no tórax, um desconforto que, por exemplo, você começa a sentir sintomas como se você tivesse com problemas cardíacos. É uma psicossomatização da neurose, ou seja, a psiconeurose, isso aí é uma angústia gerada pela psiconeurose, ou seja, a neurose, a partir daí, quando ela se torna uma psiconeurose, é porque ela está navegando entre a neurose e a psiconeurose. É aí que vai gerar essa angústia no peito, esse desconforto no peito, esse desconforto angustiante.
Aí a sintoma se agrava, por exemplo, você vai sentir que o sintoma se agravou, por exemplo, quando você começa a ter respiração, a sua respiração de repente fica ofegante, né? O seu batimento cardíaco começa a aumentar o ritmo, ou seja, você está vivendo uma neurose de angústia nesse instante. A neurose de abandono caracteriza-se por um quadro no qual predominam a angústia do abandono, além da necessidade de segurança. A pessoa, de repente, começa a se sentir muito insegura, necessitada de sentir-se mais protegida, mais guardada, mais amparada, a necessidade de amparo. Quando a pessoa começa a sentir sintomas, a necessidade de amparo, a necessidade de se sentir mais protegida, e ela não tem motivos para isso, então isso configura uma neurose chamada neurose de abandono. Muitas das vezes a pessoa se sente abandonada porque ela se abandona a si mesma. E isso é uma causa de depressão. A pessoa se abandona a si mesma. Então ela se torna vulnerável, não apenas à neurose de angústia, a neurose de abandono, mas à depressão. Muitos dos meus pacientes que eu tenho tratado de depressão, inclusive pacientes que tentaram suicídio, e eu tenho 30 pacientes hoje no meu consultório em tratamento contra ideações suicidas, elas estão vivendo esse momento na sua vida porque elas se abandonam a si mesmas. As coisas se tornam mais difíceis, como nesse momento que nós estamos vivendo na vida nacional e mundial, por causa da pandemia, desse vírus. Então, a pessoa se torna muito preocupada, ela se torna muito medrosa, ela entra num estado de fobia e ela começa a se abandonar a si mesma, em vez de se fortalecer, em vez de buscar situações de fortalecimento emocional, de consolidação da sua vida sentimental. Ela deixa isso de lado, ela se preocupa demais a ponto de deixar a importância destas coisas de lado, ou seja, ela se abandona a si mesma, ela passa primariamente a sentir os sintomas, ou seja, sentir os sintomas da neurose de abandono. A neurose não é sinônimo de loucura. A pessoa neurótica não é louca. É uma boa notícia para você. A pessoa neurótica não é uma pessoa louca. Já a pessoa psicótica é considerada uma pessoa louca. Por quê? Porque ela perde o núcleo de realidade, ela perde o contato com a realidade. Já o neurótico não perde esse contato com a realidade. Por isso o neurótico não é identificado como uma pessoa louca, porque a neurose não é sinônimo de loucura. A diferença entre uma pessoa neurótica e uma pessoa normal é em relação à quantidade de emoções e sentimentos, e não quanto à qualidade deles. Repetindo, a diferença entre uma pessoa neurótica e uma pessoa normal está na relação entre a qualidade, ou seja, a quantidade das suas emoções e sentimentos, e a qualidade dessas emoções e desses sentimentos. Aí está a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa neurótica. É importante você analisar a quantidade das suas emoções descontroladas, quando as emoções estão em descontrole, em desarmonia. Então, a quantidade dessas emoções se intensifica e, por outro lado, é bom você avaliar a qualidade das suas emoções. São muitas as emoções que vivemos no nosso dia a dia. E é importante parar para observar como está sendo a qualidade das emoções que eu sinto, a qualidade dos meus sentimentos. Qual é essa qualidade? E qual é a quantidade dessas emoções? É preciso haver um balanceamento entre quantidade e qualidade em termos de emoções. Os neuróticos ficam mais ansiosos, mais angustiados, mais deprimidos, e mais sugestionáveis do que as pessoas não neuróticas. A neurose, portanto, não é uma doença mental, é sobretudo uma doença da personalidade. Enfatizando isso. A neurose não é uma doença mental,
é uma doença da personalidade, ou seja, é um transtorno da personalidade. É uma doença no sentido de ser um transtorno. Eu já expliquei o que é transtorno. Transtorno é alterações. Alterações daquilo que se tem como convencionalmente normal, como rotineiramente normal. Então você começa a sentir essas alterações, aí isso configura que você está, nesse momento, tendo um transtorno de personalidade. Tratamento e cura das neuroses. Antigamente se pensava que a neurose era sempre incurável e que se convertia com o tempo numa doença crônica e invalidante. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas que sofrem deste transtorno alguns podem pensar que vai se tornar crônica, mas outros, quando são orientadas em termos de estarem sendo analisadas, está passando por um processo de análise, elas compreendem perfeitamente bem que a neurose não só não é um sinônimo de loucura, mas ela consegue entender que a neurose pode ter cura, pode ter superação. A questão da cura das neuroses deve ser comparada à diabetes, pressão alta, miopia, reumatismo, alergia, asma e uma grande série de outras doenças. As pessoas portadoras dessas doenças, assim como os neuróticos, teriam uma péssima qualidade de vida se não fossem os recursos da medicina e, sobretudo, os recursos da psicoterapia analítica. A rigor, para as neuroses, recomenda-se um acompanhamento analítico associado a um tratamento médico, em casos mais graves. A medicação é imprescindível normalmente quando há componentes depressivos e ansiosos mais graves. Aí você pode perguntar, a neurose é herdada? Tem muita gente que pergunta isso. A neurose é herdada? Em primeiro lugar, convém fazer uma distinção entre o que é genético e o que é constitucional e o que é hereditário. Uma doença genética é uma doença, isso quer dizer que antes de nascer, uma pessoa pode ter um gene ou uma programação genética que conduz à direção de uma doença, mas em forma de probabilidade. Isso não significa que vai se tornar um episódio ou um fato real. É em termos de probabilidade. A pessoa nasce com a predisposição genética com uma que predispõe a pessoa a ter uma doença, um transtorno. Mas isso não significa que é uma coisa definitivamente certa. A doença, então, a neurose pode ser genética, ou seja, se a mãe tinha neurose, a mãe tinha neurose ou tinha ansiedade, ela sofria desse mal, desse transtorno, e ela engravidou, ela teve o seu filho. O filho pode nascer com a predisposição genética para a ansiedade, por exemplo, para o transtorno de ansiedade. Pode nascer com a predisposição genética para a depressão. Então, por isso que há depressões, há transtorno de ansiedade, que são de causa genética. E há outras depressões, transtorno de ansiedade, outras psicopatologias, que não são de predisposição genética, são constitucional, ou seja, uma doença constitucional é a doença que faz parte da pessoa, sem ter sido necessariamente genética ou hereditária. Como, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 2, que é chamado diabetes mellitus. Em mim, o diabetes se constituiu por estresse. Não é genético, se constituiu por estresse, então é constitucional. Foi constituído pelo estresse. Então, há patologias e psicopatologias que são constitucionais, ou seja, se constituiu por alguma razão, por alguma causa, não necessariamente genética. A doença hereditária é uma doença genética que se transmitirá com certeza de geração a outra geração. E além disso terá uma porcentagem fixa, calculada, de novos casos de doença na geração seguinte. Ou seja, familiares desse paciente tinha determinada
determinado transtorno, determinada doença, e essa doença vai passando de geração em geração. Amanhã ou depois nasce uma outra criança e tem um indivíduo que apresenta uma determinada doença que outro da família até a quarta geração também apresentava. Então, isso aí é o que configura uma doença hereditária. Quando eu falo de patologia, falo de doenças físicas, doenças orgânicas. Quando eu falo de psicopatologia, eu estou falando de doenças ou transtornos da emocionalidade, transtorno da personalidade, como depressão, transtorno de ansiedade, os transtornos bipolares, ou neurose de angústia depressiva. Essas são psicopatologias. As neuroses são, portanto, psicopatologias, não são patologias. A estrutura das neuroses. Vamos falar de estrutura das neuroses. Os pacientes portadores de estruturas neuróticas caracterizam-se pelo fato de apresentarem algum grau de sofrimento e de desadaptação em alguma ou mais situação de área importante da vida, como sexual, área sexual, familiar, profissional ou social. É evidente o seu portador permanentemente tem um permanente estado mental de bem ou de mal-estar para consigo próprio. E aí, por causa desse mal-estar para consigo próprio, o indivíduo se desajusta consigo próprio. Quando o indivíduo se desajusta para consigo próprio, ele se desajusta com o ambiente, com o seu ambiente, o ambiente à sua volta. Ele se desajusta com a sociedade, ele se desajusta na vida como um todo. Então, esse desajustamento consigo próprio, ou desajustamento com o ambiente, desajustamento com a sociedade, com o meio que o indivíduo convive, isso constitui a estrutura da neurose. A estrutura das neuroses apresenta os vários tipos de neurose, como, por exemplo, vou apresentar aqui alguns deles. O transtorno fóbico ansioso é uma neurose que se caracteriza exatamente pela prevalência da fobia, entre outros sintomas de ansiedade, ou seja, um medo anormal, desproporcional e persistente diante de um objeto, diante de uma situação específica. Dentro dos quadros fóbicos ansiosos, destacam-se 3 tipos. Então, o indivíduo que vive isso, ele tem um transtorno fóbico ansioso. E dentro do transtorno fóbico ansioso, existem 3 estruturas. A primeira é a agorafobia, que se configura como medo fóbico de lugares específicos. Agorafobia. O segundo é a fobia social, que se configura como medo de ser avaliado por outras pessoas, ou avaliado pelo meio em que ele está, pelo ambiente que ele vive. Como, por exemplo, quando a pessoa vai apresentar um trabalho de faculdade, ou um trabalho qualquer que ele tem que apresentar diante de uma plateia, diante de um público, diante de um auditório, ele apresenta uma situação de fobia social, ou seja, o medo de ser avaliado. O medo de ser avaliado configura a fobia social. Então, a fobia social é uma dos 2 transtornos fóbicos, das 2 derivações do transtorno fóbico ansioso. E a terceira é a fobia específica, ou seja, medo fóbico de determinados objetos, fobia específica. Por exemplo, medo de barata é uma fobia específica, medo de escuro é uma fobia específica, medo de avião é uma fobia específica. Esses medos específicos são fobia específica, que é derivada do transtorno fóbico ansioso. Então, o transtorno fóbico ansioso se configura através dessas 3 derivações: agorafobia, fobia social e fobia específica. A agorafobia é caracterizada por uma ansiedade, ou medo de sair de casa, ou estar em situações nas quais não saiba melhor o que fazer. A agorafobia é caracterizada pela ansiedade ou medo de sair de casa por estar em situações em que ele sente a necessidade de fuga, ou ele sente a necessidade de socorro imediato,
ou ele sente que se sente inseguro entre multidões, lugares fechados, distanciar-se, está mais distante de casa, ele sente medo dentro do transporte coletivo, túneis, pontes, lugares públicos em geral. No caso de algum acidente, ou ele teme acidente ou mal-estar, ele fica com a sua mente inclinada, com o seu pensamento fica inclinado, fica condicionado a pensar em acidente, pensar em mal-estar, pensar em passar mal, ou seja, isso é agorafobia. Isso se apresenta muito na pessoa que tem transtorno de pânico. A fobia social geralmente apresenta seus primeiros sintomas ainda na adolescência, sendo que 90% dos casos o quadro se apresenta antes de 25 anos de idade, afetando igualmente homens e mulheres. O que distingue a fobia social de outras fobias é a ansiedade, é o grau de ansiedade. E isso é o que distingue no adolescente entre 14 aos 16 anos de idade e até os 25 anos de idade, é o grau de ansiedade. A ansiedade ganha proporções, às vezes incomensuráveis, vindo a causar então a síndrome de pânico, o transtorno de pânico. A fobia social é caracterizada por um medo excessivo de se expor a outras pessoas, levando à evidenciação de situações sociais. A pessoa sente um medo patológico de agir de forma ridícula na presença de outras pessoas. Esse é o maior temor da pessoa portadora de fobia social. Quando ele tem que se expor, ele tem o medo de provocar uma situação ridícula. É por isso que ele passa mal. Os tipos mais comuns de fobia do transtorno fóbico ansioso, além desses três, são acrofobia, que é o medo de lugares altos. Aerofobia, que é o medo de ar, é o medo das pessoas que têm medo de avião. Hidrofobia, medo de água. Agorafobia, medo de lugares e situações públicas. Fenilofobia, que é o medo de gatos. Aracnofobia, que é o medo de aranhas. Astrofobia, que é o medo de relâmpagos. Prontofobia, que é medo de trovões. E bacterofogia, que é o medo de germes. Por exemplo, é o medo que está acometendo as pessoas atualmente com a pandemia. Transtornos histriônicos é outra neurose. Transtorno histriônico são os transtornos de histeria no homem. Transtorno de histeria é mais específico na mulher, mas Freud descobriu que o homem também tinha traços histéricos. Ou seja, a comunidade médica de então não aceitava que o homem tinha histeria, que o homem pudesse ter histeria, porque eles faziam uma associação do sentido etimológico da palavra e da origem etimológica da palavra útero, que vem de histerios, útero. E histeria também vem desse mesmo termo, desse mesmo termo grego. Então, eles entendiam que, porque o homem não tem útero, então o homem não podia ter neurose histérica. E Freud se aprofundou uma pesquisa para descobrir como ele descobrir alguma expressão que pudesse cognominar a histeria no homem. Ele foi buscar essa expressão no circo romano e no teatro grego. Os principais atores no teatro grego e também no circo romano, quando recebeu o papel que tinha como finalidade chamar a atenção do público, da plateia para a peça, esse ator recebeu o nome de histrião, era uma cognominação de histrião. Aí então, como na histeria, uma das expressões da histeria é chamar a atenção para si mesmo, então Freud atribuiu à histeria masculina o nome de neurose de histrião, ou neurose de histrionismo. O neurótico histérico pode desmaiar, ficar paralítico, sem fala, trêmulo e desempenha todo tipo de papel de doente. Ou seja, ele não está verdadeiramente doente no sentido patológico, ele está doente no sentido psíquico, no sentido
de transtorno da personalidade. Ele tem, quando o indivíduo apresenta esses episódios são típicos, e é um homem, trata-se de um homem, esses episódios configuram o transtorno histriônico. Se é na mulher, que apresenta essas manifestações, então ela tem uma neurose de histeria. Transtorno obsessivo compulsivo, que vocês devem estar careca de saber o que é também uma neurose, está dentro do quadro das neuroses. Tem muita gente que confunde pensando que está no quadro das psicoses. Não, transtorno obsessivo compulsivo está dentro do quadro das neuroses. Reúnem neuroses cujo sintoma principal é a incapacidade de controlar manias e rituais, assim como determinados pensamentos desagradáveis e absurdos. É comum, então, comumente conhecido como toque e manifesta-se sob as seguintes formas: alterações do comportamento, ou seja, rituais ou compulsões, repetições, evitações. Por exemplo, a pessoa fechou a porta, depois ela volta lá para verificar se a porta realmente está fechada, e está fechada. Aí ela volta às suas atividades normais, depois ela retorna à porta para verificar se a porta está de fato fechada. Ou seja, isso aí já configura o que chamamos de ritual. E esse ritual configura o transtorno obsessivo compulsivo. Alterações dos pensamentos, ou seja, obsessões, como dúvidas, preocupações excessivas, a alteração do pensamento. Ou seja, a obsessão está no pensamento, a compulsão está nas atitudes. Ou seja, a pessoa que é portadora de transtorno obsessivo compulsivo, ela tem uma alteração no pensamento e, consequentemente, ou seja, por tabela, ela tem alterações de comportamentos, de condutas. Alterações das emoções, como medo, desconforto, aflição, sentimento de culpa, depressão, isso são configurações do transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno de ansiedade generalizada, todo mundo já sabe o que é. Não precisa perder muito tempo com isso. O transtorno de ansiedade generalizada caracteriza-se por uma duração mais intensa, longas e persistentes, além de não ajudar a enfrentar os fatores estressores do dia a dia. Ela dificulta e atrapalha as reações. O transtorno generalizado de ansiedade justifica-se o nome transtorno generalizado porque e é identificado pela sigla TAG, porque a TAG faz opções, o que se chama de opções psicossomáticas. Ou seja, a pessoa que é portadora do transtorno de ansiedade generalizada, ela pode ter, por exemplo, transtornos gástricos intestinais, ela pode ter diarreia, ela pode ter constipação intestinal, ela pode ter cólicas intestinais, ela pode ter transtorno esofágico, que é aquele desconforto que a pessoa sente dentro dela, que no interior as pessoas chamam de bolo. Eu tenho um bolo aqui dentro, ou seja, ela tem um transtorno, ela tem uma opção psicossomática do transtorno de ansiedade. A segunda opção do transtorno de ansiedade é na área cardiovascular, ou seja, ela tem os mesmos sintomas, passa a ter os mesmos sintomas que uma pessoa cardíaca. Ela passa a sentir aquela dor constringente chamada de angina de peito ou angina pectoris. Ela passa a ter respiração ofegante, ela passa a ter o batimento cardíaco acelerado ou diminuído, ou seja, ela passa a ter uma série de cardiopatias que a faz pensar que está cardíaca, mas vai se submeter a um exame cardiológico e não apresenta nenhum diagnóstico conclusivo acerca disso. Então, o que é que ela tem? Ela tem uma opção psicossomática do transtorno de ansiedade. A terceira opção psicossomática é na área dermatológica. A pessoa passa a ter doenças de pele, manchas na pele, ela passa a ter psoríase, inclusive, ou seja, uma série de afecções epidérmicas. E aí isso pode ter uma origem genética, mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, trata-se de uma opção psicossomática. A quarta opção psicossomática do transtorno de ansiedade é no que tange a sua imunidade, a imunidade do paciente. Ele passa a viver com a imunidade baixa, ele passa a se tornar vulnerável a doenças de época,
a gripes, resfriados, corizas, alergias, etc. Isso pode ser de natureza psicossomática, é a quarta opção psicossomática. É exatamente por isso que a ansiedade generalizada, a TAG, é conhecida como ansiedade generalizada, transtorno generalizado de ansiedade, porque causa esses transtornos psicossomáticos, todos esses transtornos psicossomáticos no paciente. É uma neurose. A neurose de angústia, que já falei, se manifesta por meio de uma angústia livre, ou seja, quer sob uma forma permanente, recorrente, quer pelo surgimento em momentos de crise, como taquicardia, dispneia suspirosa, sensação de aperto no peito. E isto configura a neurose de angústia. A neurose depressiva se configura por baixa autoestima, sentimentos culposos, sem causas definidas, exacerbada intolerância a perdas e frustrações, alto nível de oxigênio, alto nível de exigência consigo próprio, extrema admissão ao julgamento dos outros, sentimento de perda e permanente estado de que há algum desejo inalcançável. Isso configura a neurose depressiva. Se o paciente apresenta-se a você com esses sintomas, então você já pode concluir que esse paciente trata-se de uma neurose depressiva. Neuroses fóbicas se configura por diversificada combinação de pulsões, fantasias, angústias, defesa do ego, identificação patogênicas, podem determinar na personalidade do sujeito uma estruturação de natureza fóbica, ou seja, é uma neurose, trata-se de uma neurose fóbica. Enfim, são muitas as neuroses. Existem relacionadas 13 tipos diferentes de neuroses. Não vou falar todos, mas você aprofunda a sua pesquisa sobre neurose, a sua investigação sobre neurose, e você vai se deparar com essa quantidade toda de neuroses. Como tratar a neurose? A primeira coisa que devemos saber sobre a neurose é que todos nós podemos apresentar, em algum momento, comportamentos caracterizados pela preocupação excessiva, a ruminação, a vulnerabilidade. E isso trata-se de um momento em que a neurose está se tornando proeminente na nossa personalidade. Como contam os historiadores, diversos inventores e pesquisadores tinham perfis altamente sensíveis, instáveis, mal-humorados e sempre preocupados. No entanto, havia neles algo genial, algo que lhes permitiu canalizar toda essa energia mental para um bom caminho. Eis aí um motivo para você tratar a sua neurose. Quando você perceber que esses sintomas estão acontecendo com você, ou seja, que você está preocupado excessivamente, que você começou a ruminar situações, ruminar as coisas, você começa a se sentir vulnerável, aí você procure alguma coisa, procure ocupar os espaços da sua mente com alguma coisa, procure, por exemplo, explorar a sua capacidade criativa. Eu não sinto essas coisas porque eu estou sempre envolvido com pesquisas, envolvido com estudos, eu estou sempre buscando novos conhecimentos, eu estou sempre com a minha mente ocupada com coisas lógicas e racionais. Então, quando você começa a pensar que você está sendo atacado por esses sintomas, busque imediatamente ocupar os espaços da sua mente com coisas que levem você a atitudes investigativas, atitudes racionais, atitudes de pesquisas, por exemplo, já que você é um psicanalista, e psicanalista é um homem de pesquisa. Um psicanalista que não é dado a pesquisa, ele não vai muito longe, ele não vai fazer sucesso como psicanalista. Um psicanalista precisa ser amante dos livros, ser amante da pesquisa, até porque se ele é um amante dos livros e da pesquisa, ele não dá espaços para espaços vagos na sua mente. É uma maneira de curar a neurose. Por isso, antes de ver a neurose como algo puramente patológico, devemos entender que basta oferecer ferramentas para a pessoa para que ela maneje muito bem essas ferramentas em diversos sentidos emocionais, como por exemplo, para ver mudanças adequadas.
O autêntico problema, como antes denominado perfil neurótico, é que tínhamos diante de nós um paciente incapaz de enfrentar as suas dificuldades. A neurose requer tratamento multidisciplinar, medicamentoso, psicoterápico, analítico, sendo a análise psicanalítica uma das mais recomendadas e mais eficazes na cura, na superação e na cura das neuroses. Então, eu estou muito satisfeito com essa aula de hoje. O conteúdo que eu programei para dar para vocês hoje, esse conteúdo eu completei. Concluí o conteúdo, fechei o conteúdo. Eu creio que você ouviu muita coisa sobre neurose, mas existe muito mais para se falar sobre neurose. Penso que é importante você pesquisar, que este estudo de hoje sirva apenas como um trampolim para você pular no mar da pesquisa. É um trampolim para você pular no mar da pesquisa e mergulhar na pesquisa, mergulhar na investigação. Aí então você vai descobrir que existe muito mais coisas sobre a neurose, que a neurose é muito mais presente na vida do ser humano, na nossa vida, e que você precisa ter um conhecimento muito grande para vencer, para superar a neurose. Daí a importância do autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento, você tem probabilidade muito maior de vencer não só a neurose, mas qualquer transtorno na sua personalidade. É importante você, meu aluno querido, minha aluna querida, é importante você se interessar, por exemplo, por conhecer e absorver os ensinos da inteligência emocional. Muito pouca gente utiliza a inteligência emocional. Entre 8% a 10% da humanidade utiliza a inteligência emocional. A inteligência emocional existe desde que o homem é homem. Ela existe muito antes da inteligência acadêmica. E ela é importantíssima para a inteligência acadêmica. Então, quando eu me interesso pela inteligência emocional, eu começo a descobrir coisas muito importantes na minha vida. Eu começo a ter um autoconhecimento muito maior de mim mesmo. Aí então eu começo a ter condições de superar-me a mim mesmo e de ser alguém melhor na minha vida sentimental, na minha vida emocional, na minha vida profissional, na minha vida familiar, quando eu me conheço a mim mesmo, quando eu sou um praticante da inteligência emocional. Não há neurose que não seja superada quando você tem conhecimento de si mesmo, ok? Que você possa ter esta aula de hoje como algo, ou seja, uma vivência para aprofundamento do seu conhecimento acerca de neurose, acerca dos transtornos emocionais, dos transtornos da personalidade. Boa noite.